Existe um filme de terror que eu morria de medo quando era pequeno, sem mesmo nunca ter assistido. Sempre que eu ia na locadora, tinha uma fita VHS cuja capa me chamava muita atenção. Era bem simples, com o desenho de uma casa que parecia estar no meio do nada em uma noite escura. O título também era bem sugestivo e meio que me dava a sensação de algo maligno. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. O filme encontrado de hoje é o terror História de Fantasmas, lançado em 1981. Esse mês, o Clube Box, que é um grande parceiro aqui do canal, me mandou a caixa deles com o tema Cine Trash e dentro da caixa, um dos itens era justamente o DVD de História de Fantasmas. E vou aproveitar esse gancho para relembrar o filme. Mais pra frente no vídeo também eu vou compartilhar os outros itens que vieram nessa caixa do Cine Trash, então continua assistindo que tem bastante coisa legal pra gente conversar. No filme História de Fantasmas, 4 amigos sempre se reúnem para contar uns aos outros histórias de horror. Depois de uma morte trágica que acontece de forma bem misteriosa, diversos outros eventos sobrenaturais parecem rondar esse grupo de amigos, que guardam um segredo terrível, segredo esse que vai voltar em busca de vingança. I will take you places where you have never been, and I will see the life run out of you. O filme é inspirado no romance Ghost Story de 1979 do autor Peter Straub, que figurou na lista dos livros mais vendidos por 5 meses, até ter seus direitos vendidos para ter a adaptação cinematográfica que saiu 2 anos depois. E o livro foi super elogiado pelo Stephen King, um grande parceiro do Straub, que comparou Ghost Story a romances muito bons como O Exorcista e O Bebê de Rosemary. O lançamento oficial nos cinemas aconteceu em 18 de dezembro de 1981 nos Estados Unidos. História de Fantasmas contou com um orçamento estimado em 13 milhões e meio de dólares. E somente na bilheteria doméstica, o longa arrecadou pouco mais de 23 milhões de dólares, sendo por volta dos 2 milhões somente no final de semana de estreia. A adaptação para o cinema de Ghost Story ficou a cargo do roteirista Lawrence Cohen, que tem na filmografia outras obras de terror. Ele que escreveu os roteiros de Carrie e o remake de 2013, a parte 1 da minissérie It de 1990, roteiro que ele escreveu em parceria com Tommy Lee Wallace, e também escreveu o roteiro dos 2 episódios da minissérie Tommyknockers de 1993. Já a direção do longa é do cineasta John Irving, que viria a dirigir anos depois os longas Cães de Guerra e Jogo Duro. Algumas críticas na época foram um pouco duras, mas com o decorrer dos anos o filme foi ganhando seu reconhecimento e ele costuma ser lembrado justamente por ser a adaptação de um livro que fez bastante barulho na época. Ainda que não seja um dos filmes de terror mais amados da década de 80, é um filme que eu gosto bastante, então tentei separar aqui uma crítica positiva que saiu na época do lançamento do filme. Essa crítica que eu separei foi publicada pouco tempo depois que o filme saiu nos cinemas nos Estados Unidos e ela foi escrita pelo premiado crítico Roger Ebert, vencedor do Pulitzer em 75. Ele trabalhou como crítico de cinema no Chicago Sun-Times de 1967 até 2013, quando veio a falecer. Roger Ebert deu 3 estrelas ao terror dirigido pelo John Irving e ele tece elogios não só ao filme, como também à obra que originou o filme, o livro do Peter Straub. Olha só. As histórias de fantasmas devem sempre começar como esta. O filme é contado com estilo. Nem é preciso dizer que o estilo é o elemento mais importante em todas as histórias de fantasmas, pois sem ele, mesmo os eventos mais sinistros se desintegram em tolices. Se você gosta de histórias de fantasmas, vai perceber que elas não podem ser contadas com todos os tipos de esqueletos ridículos pulando de armários. Devem ser contadas principalmente em termos de memória assustadora e nostálgica, já que, por definição, um fantasma é um fantasma por causa de algo que aconteceu uma vez que não deveria ter acontecido. Ghost Story entende isso e restringe seus personagens de forma que o horror do fantasma dificilmente seja mais transparente do que o deles. Essa crítica é muito boa e foi positiva em relação ao filme,
Se você quiser ler ela completa, ela está disponível no site do Crítico, mas vou deixar aqui linkado na descrição do vídeo o link direto para a crítica depois se você quiser ler ela completa. Voltando ao filme, assistindo nos dias de hoje, fica fácil desvendar o mistério logo que o roteiro começa a entregar algumas pistas pra gente, já que os clichês foram repetidos diversas vezes nas milhares de histórias de fantasmas que vieram nos anos seguintes. Por vezes, o filme interrompe a história principal pra voltar no tempo e começar a contar uma outra história que se torna a principal por boa parte do filme. Não é nada confuso, já que um dos pontos positivos do roteiro é justamente deixar a história toda bem costurada. E no caso da direção, eu tenho que concordar com a crítica do Roger Ebert, que eu acho que o John Irving consegue entregar um terror cheio de estilo e charmoso que é impactante até os dias de hoje, com uma presença sobrenatural que realmente assusta. Uma das cenas que se destacam para mim no filme, tanto na questão de direção como montagem, envolve a primeira morte, que é apresentada como se fosse um pesadelo real. Você não sabe se aquilo está acontecendo de verdade ou se é um pesadelo, e aquela cena culmina num susto muito forte. Aliás, a montagem de História de Fantasmas é bem criativa e trabalha bastante com sobreposição de imagens, gerando aí algumas cenas muito bonitas. Para fechar, por trás dos personagens de Ghost Story, temos 4 indicados ao Oscar no elenco por trabalhos anteriores, sendo que 3 deles já tinham levado o prêmio à época do filme. Como bem destacado em uma das versões da capa do DVD nacional, o longa foi o último filme do ator Fred Astaire, que faleceu com 88 anos em 22 de junho de 1987. Dentre alguns de seus trabalhos mais marcantes estão Cinderela em Paris e A Hora Final, ambos da década de 50, e o personagem Rick Hawthorne de Ghost Story foi seu adeus ao cinema. Então tá aqui mais um motivo para você conferir Ghost Story e celebrar a filmografia do Fred Astaire. Concluindo, História de Fantasmas é uma ótima pedida para você que gosta de histórias sobrenaturais e espíritos vingativos. É um filme da década de 80 que merece ser descoberto e relembrado. Um filme que, como eu disse na introdução, eu não vi quando era pequeno, mas marcou muito a minha infância mesmo eu sem ter assistido. E foi bom eu não ter assistido quando pequeno, porque o filme tem uma pegada mais adulta, né? O elenco dele é todo adulto, então foi bom eu ter assistido ele um bom tempo depois. Mas eu ainda não tinha na coleção, mas agora tenho graças a Clube Box. Aqui no Brasil, o longa foi resgatado em DVD pela Classic Cine, que recentemente relançou o DVD que estava fora de catálogo. E agora com uma nova arte em parceria com o Clube Box e capa assinada pelo artista Felipe Anjo, que mandou bem demais, tornando essa edição única e obrigatória para quem é apaixonado por esse filme. E lá no começo do vídeo eu tinha comentado que o DVD de História de Fantasmas era somente um dos itens que vieram na caixa Cine Trash do Clube Box. Dá só uma olhada o que também veio dentro da caixa. Veio também o livro Necronome com encapadura da editora Script e que vem com várias ilustrações incríveis, 2 cartazes, sendo um deles o pôster do clássico Plano 9 do Espaço Sideral de 1957 e uma réplica de item de cena do filme Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981. E claro, também veio essa camiseta linda aqui, Cine Trash, enaltecendo o grande mestre do terror, Zé do Caixão, e atrás também tem diversos títulos de filme, uma camiseta muito bonita. Para quem não conhece, o Clube Box é um clube de assinatura de cinema e literatura, e todo mês eles montam caixas temáticas com diversos itens de colecionador. Você pode seguir eles no Instagram para saber das novidades, @ClubeBoxBrasil, ou também acessar o site para conhecer os planos de assinatura. Vale muito a pena. Mas e você, já tinha assistido História de Fantasmas? Compartilhe aqui nos comentários suas histórias com o filme, e se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like e de se inscrever para não perder os próximos. Até o próximo vídeo.